Igreja amada, receba a paz do Senhor. Quero tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, reino, poder e domínio ao nosso Deus. Quero também agradecer a Deus uma vez mais pela amizade, pela aliança, pelo amor fraterno que Deus tem colocado no coração do pastor Clênio, da pastora Rosiane, por mim, pela minha esposa e pelo nosso ministério. Deus continue abençoando a vocês, a vossa família e o vosso ministério de uma forma tão especial que os teus pensamentos não poderão alcançar. Que se cumpra na vida de vocês e desta igreja o que está escrito, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem se cogitou ou percebeu o coração humano, que essas coisas são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que os amam, que venha recair sobre as vossas vidas, sobre todo esse ministério, sobre toda esta igreja maravilhosa, de forma rica e abundante para a glória do nome do Senhor. Quero já ganhar tempo, já pedindo, meus queridos, que coloquem o texto bíblico para nós começarmos a palavra. Aqui é Neemias, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 2 ao 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: veio Hanani ou Hanani, você tanto pode falar Hanani como Hanani, está correto as duas expressões. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7, para concluir, diz: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Senhor, esta é a palavra que ficou registrada em um tempo tão difícil. E ela não ficou registrada por acaso, ela ficou registrada para nos ensinar, para evitarmos os erros. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue a falar com o teu povo. Usa a instrumentalidade do meu ser e fala com o teu povo de uma forma inconfundível. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Queridos, antes de começar, vocês estão vendo aqui, a igreja está muito chique. Olha a lapela que eles colocaram aqui. Isso aqui não é um aferidor de pressão não, tá? Nem muito menos um medidor cardíaco. Isso aqui é a igreja que está chique. Isso aqui colocaram em mim quando eu fui dar algumas entrevistas na TV. E a primeira vez eu falei: gente, eu sou índio do interior, não dou conta de pregar com essas coisas modernas não.
Isso aqui é exclusivo para a internet, por isso que eu estou usando também o microfone, porque essa aqui é exclusivo para a internet. Dito isto, vamos para a mensagem de Deus. Igreja amada, nós acabamos de ler um texto bíblico, e esse texto bíblico tem muito a nos ensinar. Deus usou seus servos, os profetas, por anos e até séculos, para advertir Judá a se arrepender, em fechar as brechas, para que os muros não viessem à ruína. E é sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje, nesta manhã. Eu quero falar com você sobre construir muro e fechar brechas. É o que Deus colocou ao meu coração, construir muros e fechar brechas. Nós estamos aqui diante de uma situação muito complicada. Por quê? Porque aquele povo não quis se arrepender. Aquele povo não deu ouvido durante anos ou até séculos, como já disse. E foram abrindo brechas, até que a ruína veio. Os muros caíram. Era comum naquela época, era comum naquele tempo, as cidades ter muros ao seu redor. As cidades fortificadas ou as fortalezas daquela época, todas eram cercadas por muralhas gigantescas e quase que intransponíveis. E essas muralhas representavam proteção. Essas muralhas representavam segurança contra ataques externos, contra inimigos que vinham para invadir. Até hoje, se você for a Jerusalém, você vai encontrar ainda restos das muralhas. Não aqueles muros de lamentação que foram mais recentes, mas algumas escavações ainda estão lá, e você vai ver ali pedras gigantescas, que a gente até se pergunta como naquele tempo, sem a tecnologia que nós temos hoje, eles conseguiam levar pedras tão grandes para construir muros daquela forma. Porque esses muros representavam segurança, representavam proteção. E eu sei que eu estou aqui diante de pessoas que entendem de construção, quem sabe até engenheiros. Nenhuma construção vem à ruína de uma hora para outra. Nenhuma construção é arruinada de ontem para hoje. Geralmente começa abrindo-se uma brecha ou uma fenda. O português é tão fantástico que são muitas palavras para significar a mesma coisa, seja frecha, brecha, rachadura, fenda, abertura. Nenhuma construção vem ser destruída de uma hora para outra. Geralmente começa com uma brecha. Geralmente começa com uma fenda. Para ela vir de uma hora para outra, ela precisa ser implodida. Usando a tecnologia que nós temos hoje, como algumas dinamites que colocam ali, mas a não ser, ela começa com uma rachadura, com uma fenda. Às vezes construções que levaram anos para serem edificadas, que foram investidos, um investimento altíssimo financeiro, que houve dedicação, construções às vezes gigantescas, como viadutos, como torres levantadas, como pontes,
pode vir a ruína por causa de fendas ou de brechas tão imperceptíveis, tão pequenas, que você olha para aquela construção gigantesca e você diz: como pode uma construção tão grande dessa ter vindo à ruína por causa de uma brecha tão pequenina? Não faz muito tempo, acredito que foi mais ou menos no final do ano passado, vocês devem ter acompanhado, tem um shopping em Águas Claras, Plaza Shopping, uma daquelas torres abriu uma fenda. Isso foi noticiado nos canais de TV. E tiveram que evacuar por algum tempo para consertar, porque se não consertasse a rachadura ou aquela fenda, toda aquela torre teria que ser implodida. Porque uma pequena rachadura, diante de uma construção tão gigantesca, pode trazer uma ruína total. E eu quero trazer isto para a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós temos um projeto e estamos construindo há anos, dedicamos tanto tempo, fizemos tanto investimento em todas as áreas, e às vezes por falta de vigilância, abrimos brechas, e a nossa construção pode estar comprometida. E repito o que eu disse e começo a pregar. Isso não acontece de uma hora para outra. Quantas vezes Deus nos alerta, usando a palavra, usando pregadores, usando os pastores, às vezes através de um sonho, de uma profecia, de uma revelação, ou de um aconselhamento sábio. E quando é que abrimos brechas para uma possível ruína? Quando deixamos de obedecer a Deus, quando deixamos de temê-lo, quando deixamos de ouvir conselhos sábios, quando tomamos atitudes precipitadas, quando insistimos numa vida errônea, as coisas vão acontecendo, e como disse, repito, às vezes é tão imperceptível, e tratando-se do mundo espiritual, além de imperceptível, é invisível, e a gente diz: é só uma coisinha. Quantas vezes nós nos enganamos pensando que o que destrói é só o adultério, é só a prostituição, é só a desonestidade, é só o roubo, e por aí vai. E nos esquecemos que pequenas coisas, pequenos pecados podem arruinar um projeto ou uma construção inteira. E talvez eu estou falando com pessoas aqui nesta manhã, que diz: pastor, eu sinto que há algumas aberturas em alguma área da minha vida. Ou quem sabe você até diz: pastor, dependendo da área da minha vida, eu percebo que os muros já desmoronaram, que os muros já caíram. O que fazer? Muitas das vezes fazemos campanhas, entramos em campanhas, subimos a monte, descemos de monte, dizimamos, ofertamos, oramos, e parece que em uma área não rompe, parece que tem uma área que está travada, e a coisa não acontece. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando Anani, ele diz: Anani, um dos meus irmãos, vieram de Jerusalém.
Qual é a primeira atitude de Neemias, creio que inspirado por Deus, para reconstruir os muros e tampar as brechas que levaram à ruína? Primeira atitude, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, ele diz, coloque aí para nós, por favor: veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Primeira atitude que devemos aprender com Neemias para construir muros, tampar brechas, é perguntar o que está acontecendo. Primeira coisa que ele faz é, ele pergunta o que está acontecendo. Só que ele pergunta para o seu irmão Hanani, e aqui eu quero levar para o lado espiritual. Você já perguntou para Deus por que não está rompendo em uma área? Você já teve a humildade de perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem? É necessário que a gente faça perguntas. É necessário que tenhamos humildade e, aquebrantados diante de Deus, perguntar: Senhor, será que não é uma brecha que eu abri? Será que não é uma fenda? Porque geralmente pensamos que é o inimigo. É claro que quando o inimigo vem para atacar uma cidade fortificada ou cercada pelo muro, ele começa atacando o muro, e o muro não cai antes de abrir uma frecha. O muro não cai antes de abrir uma ruptura, ou uma fenda, como você queira chamar. Para cair primeiro, ele começa rachando-se, abrindo uma brecha. Você já teve a humildade de perguntar para Deus se não há brechas na sua vida aberta para o inimigo estar te atacando? Você já teve a humildade de perguntar para Deus se o acesso do inimigo não está fácil? A primeira coisa que ele faz é perguntar: o que está acontecendo? Dificilmente eu faço uma oração sem perguntar para Deus como está a minha vida diante dele. Dificilmente eu faço uma oração sem consultar a Deus, porque o coração do homem é enganoso, é o que a palavra diz. Nós podemos ser enganados pelos nossos pensamentos, pelo nosso entendimento, porque quando a Bíblia fala de coração aqui, está falando de entendimento. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente pensa que está bem e não está. É necessário perguntar a Deus: pastor, mas se eu perguntar, ele me responde? Claro, porque ele é Deus que tem boca e fala. Ele é Deus que tem olhos e vê, e é Deus que tem ouvidos e ouve. Ele fala. Ele pode não te responder como você quer, mas ele responde. Ele nem sempre responde da forma que eu penso ou imagino, mas ele responde. Ou ele responde através da palavra, através de um sonho, usando o pastor. Nunca dispense um conselho sábio do teu pastor. Vou dizer algo aqui para vocês: eu já pastoreei igreja, queridos. E vou dizer algo aqui para vocês: a maioria das pessoas que chegam à igreja ou a gabinete com problema, não estou dizendo todos para não ser injusto, mas a maioria das pessoas que chegam em gabinete para aconselhamento ou com problema na igreja, são pessoas que não ouviram conselhos. São pessoas que tomaram atitude sem consultar a Deus.
são pessoas que fizeram coisas precipitadas e não esperaram o tempo de Deus. Se arrebentam. Como precisamos consultar a Deus, perguntar a Ele: como está a minha vida, Senhor? Será que é porque não tem uma brecha aberta, dando, entre aspas, legalidade para o inimigo agir? Eu comparo isso como uma blitz no trânsito. Se eu estiver dirigindo um carro devidamente habilitado, se a minha habilitação estiver em dia, os impostos pagos, tudo certinho, a blitz vai me parar. Ela pode até me parar, mas ela não pode me multar, porque está tudo certo, não tem brecha, não tem fenda. Não pode me multar. Agora, se tiver, a multa é certa. Então eu comparo isso no mundo espiritual. Se está tudo, as brechas estão fechadas, o inimigo não pode te multar. O inimigo pode até te atacar, mas não tem acesso. Pergunte para Deus. Primeira coisa que ele fez foi perguntar para o seu irmão, e nesse caso, nós devemos perguntar para Deus. Ele fala, ele se revela, ele se manifesta. E digo a você, antes da ruína acontecer, ele nos alerta. E alerta por muito tempo, mas a gente não ouve. E a brecha só vai aumentando. A fenda só vai crescendo. Cuidado, ela pode trazer a construção de anos à ruína e ser destruído. Versículo 4, por favor, coloque para nós o versículo 4 ainda do capítulo 1. Ele pergunta e ele responde para ele: disseram-me, o restante que escapou do exílio estão na província, em grande miséria, em opróbrio. Ele diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Por favor, deixe para mim aí congelado. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Este homem era o copeiro do rei. Ele não era um homem qualquer, um homem de confiança, porque ele tinha que provar todo tipo de bebida antes do rei. Era um homem de confiança, estava bem. Ele poderia pensar consigo: eu estou bem, eu estou tranquilo. Eles que sofram as consequências. Mas ele chora e lamenta quando ele sabe o que está acontecendo. Por que ele chora e lamenta? Porque ele reconhece que foi o pecado. E ele não reconhece que foi o pecado só deles. Você leu o versículo 6, ele diz: porque eu e a casa de meu pai também pecamos. Deixamos de cumprir os teus estatutos. Olha ali. Coloque aí o versículo 6 novamente para mim, por favor. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E qual é o pecado? Versículo 7 diz, por favor:
temos procedido de tudo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Ele chora por saber da miséria que eles estão passando, do opróbrio, que eles estão em desgraça, mas ele chora porque ele lembra que foi o pecado, a brecha do pecado que fez isso. Me deixe te fazer uma pergunta e você nunca mais vai esquecer essa pergunta. Sabe o que ele está quando ele diz que ele lamenta e chora? Ele está sentindo dor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda sente dor quando peca? Você ainda chora quando peca? Ou você está tão insensível que o pecado não te causa mais dor? Que o pecado não te causa mais sofrimento? Ele sente dor. Foi isso que Pedro sentiu. Lucas 22, 61 e 62. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando Pedro percebeu que tinha pecado contra o Senhor, negando ele 3 vezes, ele chora amargamente, porque pecado tem que gerar dor, pecado tem que gerar sofrimento. E vou dizer algo para você, debaixo do sangue de Jesus e na autoridade que Ele me deu como ministro da palavra: se você não sente mais dor quando peca, se você não chora mais quando peca, lamento te dizer, você precisa de avivamento. Você precisa de vida espiritual, porque não tem nada para arrasar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que o ama de verdade mais do que sabe que está pecando contra Ele. Como disse aqui o pastor Clênio, antes de mim, amor não é apenas sentimento, amor não é apenas emoção. É claro que no amor tem sentimentos sim, mas não é isso, é atitude, é ação. O amor é muito mais demonstrado com atitude do que com sentimento. Quando ele fica sabendo, ele lamenta e chora por alguns dias, ele sente dor. Irmãos, vocês querem me ver arrasado? É quando eu sei que eu falhei contra Deus, eu me sinto um lixo. Mas nós vivemos dias de pessoas tão insensíveis, que parece que o pecado faz cócega na vida dela. Por isso vou perguntar mais uma vez: você ainda chora quando peca? Você ainda sente dor quando peca? Deus quer que você tampe as brechas. Sabe qual é o nosso problema? É que nós pensamos que o Deus do Novo Testamento não é o mesmo do Velho. Eu vim hoje com uma palavra muito séria para a tua vida. O nosso problema é que a gente pensa que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo, e o do Novo não é o mesmo do Velho. Deixa eu te dizer uma verdade imutável: o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Velho, e o Deus do Velho é o mesmo do Novo. O que mudou foi a dispensação, que mudou da lei para a graça, mas ele continua sendo o mesmo. Ou do contrário, Malaquias 3,6 está errado. Coloque aí para nós, por favor, Malaquias 3,6. Olha o que é que diz Malaquias 3,6. Por favor. Eu esqueci de escrever aí para você, mas coloque aí para nós, por favor, queridos. Malaquias 3,6.
porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não mudou. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. E quem declara é Ele. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quando lemos Hebreus 13:8, está escrito: e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. Não se engane. Não se engane, não te deixe ser enganado. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. O Deus do Novo Testamento é o mesmo do Velho. O que mudou foi a dispensação, igreja. Ele não, Ele continua corrigindo a quem ama. Quer ver? Então vamos para o Novo Testamento, Apocalipse 3:19. Olha o que é que o Senhor está dizendo em Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Deixa aí, por favor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele continua punindo, Ele continua consertando, Ele continua. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou e não mudará. Quem muda era o ser humano. O ser humano muda de pensamento, muda de valores, muda de conceitos, muda de endereço, muda de profissão. O ser humano já muda até de sexo. Mas Deus não. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Não pense que o Deus do Novo Testamento não é o mesmo do Velho. É tempo de chorar. É tempo de sentir dor. É tempo de se arrepender. Porque quando nós nos arrependemos, Ele é misericordioso. Ele é gracioso. Ele perdoa, mas tem que ter arrependimento. Ele reconhece, Ele diz: eu e a casa de meu pai também pecamos. Ele reconhece e confessa. Sabe qual é o problema? É que esse tipo de palavra, ou de evangelho, como você queira chamar, a gente não está mais interessado. Sabe por quê? Porque a gente não quer mais comer o cordeiro verdadeiro. Ele disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo e a vida eterna. Mas nós não queremos mais comer o verdadeiro cordeiro. Nós queremos um cordeiro misto, metade ovelha e metade bode. O cordeiro que nós queremos é um cordeiro misto, metade ovelha e metade bode. Que eu posso ser santo e ao mesmo tempo eu posso ser profano. Eu posso estar com a minha vida diante de Deus e ao mesmo tempo eu posso fazer de tudo, porque não tem nada a ver. O evangelho que queremos e o cordeiro que queremos comer é um cordeiro misto. Metade ovelha e metade bode. Mas o verdadeiro cordeiro de Deus, ele não muda. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. E quem está falando isso aqui é Ele. É o cordeiro de Deus quem está falando isso aqui. Isso aqui é uma carta à igreja, é uma mensagem à igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos comer o verdadeiro cordeiro, irmãos. Vamos nos alimentar do verdadeiro cordeiro. Nele não há variação. Nele não há pecado. Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Ele reconhece o seu pecado, é isso que Isaías faz. Quando lemos a palavra de Deus no capítulo 6 de Isaías, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no mais alto e sublime trono. Ele estava ali no seu alto e sublime trono, e as suas vestes desciam que enchiam
todo aquele lugar, e ele disse: de repente eu vi seres que voavam, serafins, estavam voando com 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam dizendo: Kadosh, 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 Yavé Savaotes, que significa santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Nós aqui estamos deixando de andar nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Nós aqui estamos perdendo o temor. Quando aquelas crianças estavam aqui, quando o pastor Clênio disse que a netinha dele disse: eu sou a pastorinha. E quando ele chamou para orar, você sabe o que Deus colocou no meu coração para orar por eles? Ore para que esta geração seja melhor do que a tua. Sabe qual foi a oração que eu fiz aqui? Tirei fotos, porque o Espírito me mandou tirar fotos para eu continuar orando por eles. Essa geração deles precisa ser mais fiel, mais obediente, mais temente e mais leal a Deus, porque os tempos estão difíceis, e eu orei para que eles sejam no mínimo 7 vezes mais tementes do que nós, mais obedientes do que nós, para que eles sejam no mínimo 7 vezes mais fiéis e leais a Deus, porque será preciso. Tememos ao Senhor. Ele reconhece o pecado, e aí ele diz: quando eu vi os seres voando e contemplei o Senhor, Isaías diz: eu vou morrer, porque os meus olhos viram contemplar o Rei dos Reis. Aí ele disse: ai Senhor, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está confessando o seu pecado. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele confessa o seu pecado, a palavra diz que um dos seres pegou uma tenaz, e com aquela tenaz pegou uma brasa no altar, veio e tocou os lábios de Isaías, e os lábios dele foram purificados, e o seu pecado perdoado. E quando os lábios são purificados e perdoados, ele ouve a voz de Deus dizendo: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando confessamos, quando reconhecemos que pecamos, Deus é fiel, Ele nos perdoa, Ele nos purifica. Ele quer que a gente reconheça, que a gente sinta dor, porque só reconhece e confessa quem sente dor. Só reconhece e confessa quem chora. Se o pecado não te causa dor, não tem como deixar, não tem como se arrepender. Se o pecado não te causa sofrimento, não tem como. E quando ele confessa, o Senhor tem misericórdia. Todos nós pecamos, irmãos. Não existe um único homem na terra que não peque. O que Deus quer é o nosso reconhecimento. O que Deus quer é que nós nos arrependemos, confessamos e deixemos. Porque aquele que confessa e deixa... Eu quero ouvir mais alto. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Todos nós pecamos e Ele quer nos purificar. Por favor, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que é que diz 1 João, capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ah, nesta manhã, sinta a dor pelo erro, chegue diante dele e confesse, ele vai te agraciar com perdão, ele quer que você saia daqui fechando brechas. Pecado abre brechas para o inimigo agir. Agora não é só o inimigo. Você sabia que quando tem brechas, Deus também pode destruir? Por favor, Ezequiel 22:30. Você sabia que Ezequiel era do tempo de Judá? Você sabia que essas brechas que eles abriram nos muros aí, e a Babilônia entrou e arrebentou com tudo, foi nos dias de Ezequiel? E olha o que Deus usa Ezequiel para dizer, ó: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Quem é que ia destruir a terra? É o diabo? Como nós nos enganamos, irmãos. Quando é o inimigo, nós ainda temos Deus para nos defender. E quando é Deus, quem é que pode ir contra ele? Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus só queria um. A gente diz, foi a Babilônia que destruiu, mas foi usada por permissão divina. Porque eles foram abrindo brechas espirituais, deixaram os estatutos, se envolveram com a idolatria, deixaram de buscar o Deus verdadeiro. E as brechas foram abrindo, um muro imponente, um muro quase que intransponível, foi derrubado, ficaram sem proteção e foram levados ao cativeiro por 70 anos. E eu vou repetir 1000 vezes se preciso for, o Deus do velho é o mesmo do novo, ele não mudou. Vigiemos, tampemos os muros. A minha oração nesta manhã é que você reconstrua muros, é que você tape as brechas, para que construção de anos, dedicação de anos, seja no teu casamento, seja nos teus negócios, seja na tua vida financeira, seja na tua saúde, seja em que área for, tampe brechas. Repare brechas, repare rachaduras. Faça isso antes que venha a ruína, porque é muito mais fácil tampar brechas do que ter que reconstruir tudo novamente. Eu vou repetir, é muito mais fácil você fechar rachaduras do que ter que reconstruir tudo novamente. Aí, para a gente concluir, diz ainda, ele diz, eu estive lamentando, chorei, senti dor por muito tempo. E ele diz, e jejuei e orei. Eu sei que tem pessoas que não podem jejuar por recomendação médica. E nós não estamos aqui para impor nada para ninguém. Não sou ignorante para dizer para você tirar períodos de jejum, ou até mesmo para jejuar, se você não pode por recomendação médica. Mas para aqueles que podem, o jejum é muito importante, queridos. Ele disse, estive jejuando e orando. O jejum é tão importante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, antes de começar o seu ministério e a sua obra, jejuou 40 dias e 40 noites. Se ele que é Deus, jejuou 40 dias e 40 noites, quanto mais eu e você. Quero te dar um conselho radical. Se você pode,
coloca essa porcaria dessa Coca-Cola de lado por um tempo. Essa comelança toda. E se dedique ao jejum por algum tempo. Se você pode, claro. E tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Agora, eu sei que o jejum nem todos podem. E a gente tem consciência disso. Mas orar eu tenho certeza que você pode. Eu acredito aqui que todos podem orar, sim ou não? Ele disse: estive jejuando e orando. O jejum e a oração levanta muros. A oração e o jejum tapa brechas, aleluia. Foi depois que o Senhor Jesus orou e jejuou e orou por 40 dias lá no deserto. Ele não estava só jejuando não, ele também estava em oração, não tenho dúvidas de te dizer isso. Quando ele termina os 40 dias, no momento mais frágil fisicamente, precisando de alimento, Satanás vem e o tenta naquele momento. Não é porque você está com os muros levantados que o inimigo não ataca, só que ele atacou, mas o Senhor Jesus não tinha brechas, não havia brecha nos muros. Quando ele vem atacar, ninguém pode vencer. O muro de Deus é intransponível. Levanta muro e tapa brecha. Aleluia. Levanta muro e tapa brecha, porque mesmo se o inimigo te atacar, você está protegido. Depois de tudo isso, eu preciso concluir realmente. Depois que você sabe o que está acontecendo, se o erro for seu, depois que você sente dor por ele, chora e lamenta, depois que você jejuma e ora, você recebe a graça do Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Você recebe a graça do Rei. Capítulo 2. A palavra diz que Neemias foi provar o vinho do rei. Se você ler do 1 até o 3, eu vou direto para o 4. Mas não, é o capítulo 2, por favor. Obrigado. É o capítulo 2, não é o 1 não. Capítulo 2 de Neemias, por favor. Isso. No mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, ele está dizendo aqui que ele foi tomar o vinho diante dele e experimentou, só para você entender até o versículo 3, porque eu vou ler a partir do versículo 4. E ele disse: eu nunca estive triste diante do rei. Nunca tinha estado triste antes diante dele. Mas por causa dessa situação, ele disse que foi experimentar o vinho do rei. E o rei percebeu que ele estava triste. E o rei perguntou para ele: o que está acontecendo? Por que está triste? Por que está com o teu semblante tão caído? Aí olha o que ele diz a partir do versículo 4. Por favor. Disse-me o rei: que me pedes agora? Quando o rei perguntou para ele: o que está acontecendo? Ele diz: é porque a cidade dos meus pais estão com os muros caídos, destruídos, e o meu povo em opróbrio. Quando ele diz isso, o rei pergunta para ele: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Viu como ele não faz nada sem orar antes de consultar a Deus? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou mercê, a palavra mercê e graça é a mesma coisa, e se o teu servo achou graça em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Versículo 6, então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores. Eu vou ler só até aqui para vocês entenderem. Aí ele pede cartas de autoridade, de proteção do rei para os governadores.
receberem ele também diz: me dá madeiras para eu construir. Depois que ele fez tudo isto, ele está diante do rei. Ele não falou nada para o rei. O rei percebeu que ele estava triste. O rei percebeu que ele estava sofrendo. Eu quero dizer uma coisa: aqui é o rei Artaxerxes, mas quem deu graça aos olhos de Neemias ao rei Artaxerxes foi Deus. Eu quero dizer algo a você: o Senhor te dará graça ao rei Jesus. Hoje não é mais Artaxerxes o rei, hoje é Jesus Cristo, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, vai te dar graça aos olhos do rei Jesus, porque o rei Jesus está interessado na tua dor, o rei Jesus está interessado no teu sofrimento, o rei Jesus está interessado no momento difícil que você está passando, e Deus irá dar graça a você aos olhos do rei Jesus, e ele vai te favorecer, ele vai te dar cartas de autoridade, ele vai te dar carta de reconstrução, ele vai te dar cartas para levantar os muros, ele vai te dar cartas para você ter possibilidade e condição de reconstruir. Aleluia! Aleluia! Irmãos, depois cheguei em casa e leio pelo menos do capítulo 1 ao 6. Estes homens foram tentados de todas as formas. Haviam dois chamados Sanbalate e Tobias, que eram Satanás e o diabo em pessoa. Fizeram de tudo para eles desistirem. Ameaçaram de todas as formas. E não conseguiram até eles reerguer e serem protegidos. Por que não conseguiram? Último versículo, capítulo 6. Por que não conseguiram? Por que não derrubaram? Em capítulo 6, versículo 1 de Neemias, por favor. Por que não conseguiram? Tendo ouvido Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma. Quando não tem brecha, o inimigo pode até te atacar, mas não vai ter acesso. Quando não tem brecha, o inimigo pode até vir contra ti, mas não vai ter acesso. Aí quando eles viram que não podia mais atacar, assim como aqueles príncipes dos dias, coloque aí para mim o versículo 10, eu disse que não ia ler, mas eu gosto de mostrar para a igreja, é bom que a igreja fique sabendo. Olha, tendo eu ido à casa de Semaías, Semaías era um profeta, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetebel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Versículo 11. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Versículo 12 para concluir. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate porque Tobias e Sanbalate subordinaram a ele. Sabe o que acontece aqui? É o mesmo que Daniel. Eles fizeram de tudo para derrotar Neemias. Quando eles não encontraram brecha nenhuma, eles procuram na lei de Deus. Foi o que fizeram com Daniel. Procuraram falha nele em todos os momentos, pastor. Não encontraram falha nenhuma. Disseram: só tem que ser na lei do Deus deles. Se você não entende por que ele disse aquilo ali no versículo 11 anterior: algum homem como eu entraria no templo? Porque ele era construtor, ele não era sacerdote. Escute aqui, naquela época, só o sacerdote ou o sumo sacerdote podia entrar no templo, porque se outro entrasse, poderia ser fulminado. O rei Uzias, mesmo sendo homem de Deus, não obedeceu a isso, entrou no templo, e a palavra diz que quando ele saiu leproso. Então ele disse: eu não vou entrar no templo, porque se eu entrar, eu peco contra Deus, e Deus pode me matar, e se Deus não me matar, eles terão do que me acusar diante, dizendo que eu pequei. Então ele não entra. Eu quero terminar isso aqui e quero a tua atenção, em o nome de Jesus, te dizendo algo: cuidado com profecias que concordam com o teu pecado. Cuidado. Ele disse: eu percebi que não era Deus que mandou esse profeta. Por quê? Porque o profeta estava dizendo: entra no templo.
Ele era construtor, ele não era sacerdote. Se ele entra no templo, ele morria. Escuta, isso aqui é muito sério, eu te prometo que eu termino aqui. Nenhuma profecia que concorda com o teu pecado é de Deus. Porque Deus não é contraditório. Nenhuma profecia que te manda continuar pecando vem de Deus. Esses dias uma pessoa chegou para mim, e eu que trabalho com casais, chegou para mim e disse: pastor, eu estou alegre. Falei: glória a Deus, tive uma grande vitória. E eu glorifiquei até a Deus, não sabia? Que o meu marido não quer nada com Deus, e eu venho orando, e eu recebi uma profecia que é para eu me divorciar dele. O que o senhor acha, pastor? Eu digo: eu acho que foi o diabo. Pastor, eu digo: estou falando sério. Aí diz para ela: a palavra diz que Deus abomina o divórcio. Como é que ele abomina o divórcio? Ele vai te mandar divorciar? Pastor, que palavra dura é essa? É a palavra. Irmãos, nenhuma profecia que te manda pecar é de Deus. Você precisa ter discernimento. Nenhuma profecia que te manda pecar é de Deus. Por isso que ele disse aqui, ó: eu percebi que não foi Deus que mandou, porque ele está mandando eu entrar no templo e eu não sou sacerdote. Fiquemos de pé. Pode vir, pastorzão. Pode vir, querido. Nosso tempo já está realmente esgotado. E eu já vou passar direto ao pastor Clênio. Se Deus quiser acrescentar mais uma coisa, ou a oração vai usar a vida dele. Mas eu quero dizer para você, só para você não se esquecer: o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo, ele não mudou. E a segunda coisa que eu quero te dizer é: feche as brechas e reconstrua muros sem brechas. Deus te ama. Deus te ama. Por isso ele te alertou. Muito obrigado a todos.